Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto, aqui mais um vídeo refutando que fala sério, pastor. Algum ser humano pode perdoar pecados? Pastor ou padre tem essa autonomia, esse respaldo, né? Vamos ver a resposta dele. Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Estamos aqui para responder os seus questionamentos, para ajudar você com as suas dúvidas teológicas, e você pode encaminhar sua pergunta para nós, assim como fez o André. O André tem uma pergunta muito interessante sobre a questão dos pecados. O ser humano pode perdoar pecado? Enfim, vamos ver essa pergunta aí e aí a gente vai trabalhar na resposta dela. Olá, pastor Eleazar, tudo bem? Meu nome é André, eu sou da cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Frequento a Igreja do Brasil Novo aqui dessa cidade e acompanho o seu canal já faz algum tempo e gosto muito do conteúdo que é postado todas as semanas ali. E eu tenho uma dúvida, com relação a uma autorização ou uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos após a sua ressurreição, no momento que ele aparece para eles, ali no momento que eles estão reunidos. Está em João capítulo 20, verso 21 a 23, que diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Estaria o Senhor Jesus... Aqui, o Senhor Jesus Cristo está soprando o Espírito Santo. Ali já é um dos sacramentos que está sobre esse magistério, que está sobre a igreja, sobre o pastoreio. Cristo sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos que ele escolheu. Atos Apóstolos 1, 2. Não qualquer pessoa, mas o magistério tem autoridade, tem a chave de ligar por causa do pastoreio, porque o magistério é a igreja, a esposa do Senhor, unido com a cabeça, Colossenses 18. Cristo deu essa autoridade a não qualquer homem, ao sacerdócio. Não deu essa autoridade ao pastor, a ninguém mais, ao magistério, que está sob essa jurisdição de Pedro e os apóstolos que são membro, coluna desse magistério que sobraram o Espírito Santo sobre eles, dando autorização de perdoar pecado e de reter pecado. Sim, deu autoridade, sim, ao magistério. E aos homens que são sacerdote, ungido, consagrado, foi dada essa autoridade. Quer dizer o quê? Os padres, que são sucessores dos apóstolos. Certo? Essa é a primeira resposta. Nesse texto, autorizando os seus discípulos e também os seus seguidores a perdoar os pecados, porque nós temos acreditado e dito que somente Deus pode perdoar pecados, mas esse texto ele fica meio confuso. Então, o que esse texto está querendo realmente dizer? Jesus está dando essa autorização para os seus discípulos perdoar pecados nesse texto? Se não, o que isso significa? Responde aí para mim, responde para as pessoas que assistem. Sim, só Deus pode perdoar pecado, certo? Mas Cristo é quem? Filho de Deus. Cristo tendo essa autoridade, dá essa autoridade a Pedro, que tem a chave de ligar e desligar, que é o magistério. Então, Cristo, ele é Deus. Então, Cristo deu essa autoridade Acompanha o seu aos canal, seus discípulos. E tira essa dúvida da gente aí. Fala sério, pastor. Muito obrigado, André, por sua pergunta. Realmente uma pergunta bem interessante. Vamos ver novamente o texto, João, capítulo 20, 21 a 23. Nós vamos ler aqui João, capítulo 20. Os versos 21 a 23 dizem assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Bom, esta é uma passagem muitíssimo utilizada, por exemplo, pela Igreja Católica para argumentar que os padres eles teriam essa prerrogativa de perdoar pecados. Você vai lá, se confessa ao padre, ele então vai lhe perdoar, vai lhe absolver, em face justamente desta passagem.
E aí a gente vai fazer uma análise para ver se de fato é isso que o texto quer dizer, ou se essa passagem está sendo mal interpretada. Bom, nós cristãos evangélicos não acreditamos que a prerrogativa de perdoar os pecados consiste no pastor, ou no padre, ou quem quer que seja. E eu não estou falando aqui da ofensa particular. Por exemplo, se você ofender os... Por que vocês não acreditam? Porque vocês se apartaram do magistério. Essa autoridade foi dada ao magistério, aos sacerdotes. E os padres são os sucessores dos apóstolos, que tem essa autoridade de sucessão. Cristo está falando para quem? Cristo está dando poder para quem? Para os seus apóstolos, que está sob esse magistério. João 21, ó, está falando para quem? Para os apóstolos. Quem é os apóstolos? Que ele escolheu, os apóstolos em 2. Certo? Aqui, ó. Simples o texto. Vocês não acreditam porque vocês se apartaram. Vocês não acreditam no magistério. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, ó, a vós. Como o Pai me enviou, envia a vós. Você está entendendo? Assim também eu vos envio a vós, ó. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhe: recebei o Espírito Santo. Só. Aqueles que perdoados os pecados serão perdoados. E aqueles que retiverem serão retidos. Por quê? Assim como o Pai me enviou, o Pai me deu toda a autoridade, eu estou enviando vocês. Da mesma maneira que o Pai me enviou e me deu autoridade, estou dando autoridade a vocês. E sopro o Espírito Santo sobre vocês, de perdoar pecado, de reter pecado. Ao magistério. Simples. Nós evangélicos não acreditamos, porque vocês se apartaram do magistério. Não padre, não os dogmas, não o sacramento, somente a Escritura. E também, se você for prestar atenção em Lucas aqui 5, ou Marcos 2, ou Mateus 9, Lucas 5, 17, ó. Fala de vocês, ó. Um dia estava ele a ensinar. Ao seu derredor estava sentados os fariseus, ou doutores da lei, ó. Vindo de toda a localidade da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor fazia-lhe realizar várias curas, ó. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pôs-lo adiante dele, mas não achando por onde o introduzia. Por causa da multidão, subiram ao teto e por entre os telhados o arriaram com um leito ao meio dessa assembleia, diante de Jesus, ó. 20, ó. Vendo a fé que tinha, disse Jesus: meu amigo, teus pecados são perdoados. Então, os escribas e os fariseus, que são vocês, que duvida que o sacerdote tem a sua autoridade, foi dada a autoridade à igreja, ao sacerdote, aos bispos, aos padres e etc. Olha só, mesmo questionamento ali, dos fariseus e dos saduceus. Então, os escribas e os fariseus, né? Começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que prefere blasfema? Quem pode perdoar pecado, senão unicamente Deus? Cristo é quem? Deus. Se Cristo sendo Deus, deu autoridade a quem ele escolheu, deu autoridade à sua esposa, ao seu magistério, de perdoar pecado, de reter pecado. Então fecha. Eles não entendem isso aqui. Como de acordo, os escribas e fariseus não entendiam. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, replicou-lhe: quem pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoar-se são os pecados, ou dizer: levanta e ande? Ora, para que sabe que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Disse-lhe ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele, à vista deles, tomou o leito e partiu para a casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificava a Deus. E, tomando de temor, dizia: hoje vimos coisas maravilhosas. Olha só que interessante. Então, Cristo, ele sendo Deus, Cristo enviou seus 12 ali, confiou toda a sabedoria, o Espírito Santo ali, desceu sobre eles, não falar por si próprio.
que está sobre o magistério, então o magistério tem essa autoridade. Por que o magistério? O magistério, ele forma, ele faz padres. E guarda a tradição. Vem as sucessões. Que essa autoridade confiada, Mateus 16. Como não tem, pastor? Ele vai tentar mostrar várias coisas ali de um livro que ele tem lá, mas não interessa. Não vamos na Bíblia. Mateus 16, ó. Foi quem dada essa autoridade? Aqui, ó. 18. 19, ó. Eu te declaro, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Sim, Deus deu a autoridade ao magistério. Quem está debaixo desse magistério? Quem ele enviou? Os apóstolos, que são a coluna desse magistério. Gálatas 2:9. São consideradas as colunas, né? Tem o poder, sim. E passar de sucessão até hoje. Tem essa hierarquia. Caso do pastor universal, que tem a chave de ligar e desligar. Vocês, protestantes, apartou. Ah, eu vou diretamente a Deus, porque eu vou me confessar ao padre. Porque você se apartou do magistério. Não segue a escritura. Segue o que vocês querem. Prega o que vocês querem. Ensina o que vocês querem. Sem a visão do magistério. As apóstolos 2:42 perceba aí nas doutrinas dos apóstolos. Que tem essa autoridade. João 20, 21, 15, 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Interessante. Então não tem brecha. Você pode catar qualquer protestante e se refutar ele com esses versículos que eu te mandei. Porque a igreja é a esposa do Senhor. Porque a igreja tem toda a autonomia que está ligada com a cabeça. E junto com os membros que são os apóstolos. Que tem o Espírito Santo sobre eles. A autoridade de perdoar e de reter pecado. A todos. Só que tem a chave de ligar e desligar é Pedro. Mas de perdoar pecado, de reter pecado, todos. E quem eles vai ungindo e quem ele vai enviando. Como diz a tradição. Debaixo desse magistério. Não a igreja vinda de homens. Fundamento de homens. Visão de homens. O seu irmão, você deve pedir perdão primeiro ao seu irmão. Não é? E aí, assim, independe se ele vai lhe perdoar ou não, você agora vai a Deus. Lembra que a palavra de Deus diz, se você tiver alguma questão contra o seu irmão e você for lá oferecer sua oferta, não adianta você chegar lá Mateus 5, 23 e 24. Uma dívida, né? Vamos dizer assim, uma ofensa em aberto com o seu irmão. A Bíblia diz, primeiro vai a ele, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Eu não estou falando desse tipo. Aqui é reconciliação com o irmão. Você discute com o irmão, você vai lá e se desculpa. Se confessar é diferente. É uma coisa oculta que você faz que nenhum homem sabe, só Deus sabe. Por isso que você vai ao padre e se confessa. O que está oculto, o que está escondido, o que você fez, mas ninguém sabe, só Deus sabe. Reconciliação, meu irmão, é diferente. Oi. Tá entendendo? Ele mistura com reconciliação como confissão. Tem diferença. Você brigou com um amigo, você vai lá e se reconcilia com ele. Não precisa confessar. Mas é pecado oculto. Que você sente vergonha de contar ao seu irmão, etc. Vai ao padre e fala. Porque isso já é um ato de fé. Só de você ir ao padre contar a cagada que você faz, a vida errada que você está levando, já é um ato de fé. É só que interessante. Confessar a Deus é fácil, meu irmão. Tranca no quarto, começa a confessar a Deus. Por isso que Cristo deixou o magistério. Efésios 3:10, que é a divina universidade da sabedoria, será conhecida pela igreja. Coluna sustentáculo da verdade. Então, se o magistério te absorve dos seus pecados, sobe, meu querido, cara, dá a chave de ligar e desligar. Não vou nem ver mais, porque dá nojo de ver esses vídeos, cara. Só refutamos o ponto principal. Que isso deu esse sacramento à igreja. Aqui tem 2 sacramentos. Da reconciliação e a sua ressurreição, né? A Eucaristia. Sacramento da reconciliação. Olha só que interessante. Como essa igreja é sábia.
como essa igreja segue o fundamento dos apóstolos e o ensinamento do mestre, o sustentáculo da verdade, a coluna, a pedra angular que é Cristo. Foi dado aos apóstolos. E as igrejas de homens querem distorcer isso. Por quê? Para eles não acreditam no magistério. Eles não acreditam na pregação apostólica. Eles não acreditam no padre. Eles não acreditam no pastoreio. Eles acreditam na sua própria igreja, nas suas doutrinas. Não, eu vou me confessar ao padre? Eu não. Eu vou diretamente a Deus. Mas se você vai ler lá em João 20, do 23, Cristo deu autoridade a quem? Aos seus, que está sob esse magistério. Então já está distorcendo a Bíblia. Viu como eles manobram a Bíblia? Os protestantes, ele prega a palavra sem a visão do magistério da tradição. Somente a Bíblia, ele tem essas manobras. É porque a Bíblia se torna contraditória. A Bíblia se torna infalível, porque não tem a visão do magistério e a da tradição. Visão de pastores, tradição de fundamento de homens. E por aí vai. Mas Pedro não é papa, Nossa Senhora é pecadora, Cristo teve outros irmãos, Maria teve, etc. A Igreja Católica não é a verdadeira igreja, se corrompeu ao passar do tempo, é a Babilônia, o Papa é o anticristo. Visão protestante. E nós refutamos eles com a tradição e com o magistério e com a escritura que torna infalível. Que interessante. O texto diz, são confiados a pessoas qualquer, a sacerdócio. Está sob esse magistério de mais de 2000 anos. A primeira igreja é 1700. Já tinha uma igreja. Surgiu no 16 século. Você vai acreditar nessa igreja que já tinha 1700 anos de história? Ou a igrejinha de Martinho Lutero que surgiu em 1700? Ou a adventista, século 19? Ô, meu querido, toma vergonha na cara e vamos ler Bíblia. Vamos buscar o magistério, vamos buscar a tradição, que é o baluarte da verdade. Salve Maria. Sou missionário, Sr. Roberto. Tudo não está na Bíblia? Então vamos provar na Bíblia. Com a visão do magistério. Aí se torna infalível. Salve Maria.